Mas agora, Léo Prates, bom dia, meu querido amigo Léo. Quanto tempo eu não converso com você? Você me abandonou, tá zangado comigo? Qual é o seu caso, rapaz? Não, não, doutor Mário. Foi até aniversário dele. Porque eu sei como é que vocês trabalham aí. Normalmente, quando eu dou entrevista em um veículo, ou em um programa aí da Metrópole, a gente não entra no mesmo dia. Eu acho que é Zé Eduardo ele boicotando. Fez até aniversário que toda vez ele me chama antes e aí acaba que sua produção não pode me botar em dois programas. Então eu acho que é Zé Ah, Eduardo boicotando a gente, viu? eu descobri, deixa ele comigo. Agora, Léo, tem muitas perguntas para você, mas a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: como é que está essa situação dessa nova cepa e da gripe simultaneamente aqui na saúde pública da Bahia? Olha, Mário, é muito boa pergunta. E eu queria desmistificar primeiro uma coisa. Todo mundo está falando, principalmente as pessoas com mais acesso à informação, à capacidade, à leitura. A Ômicron é mais leve do que as outras cepas. É verdade, mas eu queria dar uma conta matemática. 1% de 100 é 1% de 1.000 é 10. Então, a sua capacidade de contaminação da Ômicron é muito grande. E o que isso pode nos prejudicar na frente, Mário? O volume de pessoas contaminadas pode ser tão grande que a gente tenha um volume de internação ainda maior. Porque a estimativa dos epidemiologistas é que metade da população vai se contaminar. Então, eu queria apelar às pessoas para o uso de máscara, elas podem nos ajudar, higienizar permanentemente as mãos. Aquelas pessoas que estão doentes, ou de gripe ou de Covid, usar máscara, inclusive dentro de casa, e se vacinar, Mário. Eu quero dar um testemunho aqui como ser humano, saiu do isolamento semana passada, há cerca de 15, 20 dias atrás, minha mãe se contaminou com a Covid. E minha mãe é imunossuprimida, teve um câncer, linfoma não Hodgkin em 2001. Quero até mandar um beijão para a doutora Clarissa Matias, que foi quem tratou ela. E ela é imunossuprimida. Só que ela está com as 3 doses. Eu chego em casa, Mário, todo paramentado, todo vestido, parecendo um astronauta. Está minha mãe com a bola de pilates fazendo pilates. Claro que algumas pessoas agravam, mas eu quero dar o testemunho, como quem passou isso, de que a vacina funciona. Quanto aos dados gerais da Covid, nós temos aqui um aumento da pressão nas UPAs. Nós amanhecemos com 41 pessoas esperando regulação. Mas, lógico, fim de semana a gente costuma regular menos, temos 19 pacientes. O prefeito Bruno Reis já mandou a gente abrir um gripário, nós estamos correndo para abrir o gripário de Pirajá. Há uma pressão sobre as UPAs. Eu conversava com o secretário de Saúde, Daniel Sorrans, que é um grande pesquisador da Fiocruz, e é um cara que, para mim, hoje, do secretário de Capital, é quem melhor faz leitura dos dados. A minha expectativa é que, ao final dessa semana, a gente comece a ter uma queda da gripe e um aumento da Covid, Mário, porque é o que a gente tem visto aí por outros estados e por outras capitais. Então, nós precisamos da colaboração das pessoas para evitar a contaminação, ainda mais nessa época de festas privadas. Nós precisamos da ajuda das pessoas, nós estamos com a vigilância do Estado fiscalizando as festas, mas nós não temos, e eu quero dizer com muita clareza, nós não temos condições de estar em cada canto, até porque, para os profissionais de saúde, doutor Mário, é muito complicado esse momento. Eu vou dar um exemplo para o senhor que eu já falei. Nós, há cerca de 20 dias atrás, estávamos, eu não tenho um número atualizado agora, mas Sim. com 2.200 pessoas afastadas por licença médica aqui na Secretaria de Saúde. Isso é muito, nós nunca tivemos esse número. Entendi, Léo. Agora, Léo, me diga uma coisa. Você acha que houve uma queda muito grande no novembro, dezembro do ano passado da Covid? E aí todo mundo deu uma relaxada e foram para as festas de fim de ano e aí chegou essa nova cepa que está arrasando. E, inclusive, fazendo com que profissionais de saúde, todos os trabalhadores, de um modo geral, você vê voos sendo cancelados por não ter tripulante, porque as pessoas estão afastadas. Mas a pergunta que eu quero dizer a você é o seguinte: você acha que as pessoas
estão aderindo à vacinação, sobretudo agora a vacinação infantil, depois de tanto boicote por parte do governo federal? Olha, Mário, muito boa pergunta. Eu vou dar o dado positivo da vacinação e o dado negativo. Do ponto de vista da vacinação em segunda dose, a gente começa a se aproximar dos indicadores dos melhores países do mundo. Para você ter uma ideia, doutor Mário, nós estamos com 87%, está no vacinômetro aí, 87% da população em segunda dose. E os países mais desenvolvidos a gente vê variando entre 88% e 90%, que é também um dado indicado pela Fiocruz, os 90% de segunda dose. Então, com esse trabalho de WhatsApp, de busca ativa, a gente está levando o Salvador a um patamar realmente dos países que estão mais à frente da vacinação. Qual o dado negativo que nos preocupa nesse momento, doutor Mário? Eu tenho uma preocupação muito grande na terceira dose, a adesão está muito baixa. Eu, inclusive, você sabe, eu gosto de ir verificar em loco o que está acontecendo. Fui na casa de uma senhora no subúrbio ferroviário, doutor Mário, e aí a equipe estava fazendo a busca ativa, eu perguntei por que a senhora não tomou sua terceira dose? Ô, meu filho, eu tomei 2 doses, a terceira é com Deus. Eu disse, ó, Deus diz, faça a sua parte, que eu farei a minha. É Deus que está mandando a vacina. Então vá se vacinar para cuidar da sua vida, e acabamos convencendo ela. Então eu queria fazer um apelo às pessoas, nós já estamos com mais de 430 mil pessoas com a sua terceira dose atrasada, doutor Mário. Se você pegar que metade vai se contaminar, como é o cálculo dos especialistas, isso dá 215 mil pessoas. Se você pegar o número de agravamentos, a gente pode precisar só nessa parte de mais de 500 leitos de UTI. A gente não tem isso, doutor Mário. Então o sistema de saúde está bastante pressionado. É o pior momento do sistema de saúde. Eu estou vendo muita gente dizer, Mário, que você, que é um cara que luta muito pelas desigualdades, contra as desigualdades, na verdade, contra as desigualdades sociais. Eu tenho dito sempre nos seminários que eu tenho participado nacionais, conversando com o ministro Queiroga, conversando com a secretária Tereza Paim, com os técnicos da SADSAB, eu tenho sempre dito um raciocínio que nós precisamos. A pandemia não vai passar assim. As desigualdades sociais estão se transformando em desigualdades vacinais. Você veja, o prefeito Bruno Reis dizia, Léo, como é que você soube que na África, se você pegar entrevistas minhas, inclusive que eu dei aqui na metrópole há 4, 5, 6 meses atrás, eu falava sobre isso. A África estava com 14% de vacinação, de pessoas vacinadas só. Eu não sou gênio, mas engenheiro normalmente tem um raciocínio cartesiano, né? O conceito matemático de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. A Delta surgiu na Índia em condições de pobreza e baixa vacinação. A África tem condições de pobreza altíssima e baixa vacinação. Então, ou nós não vamos sair dessa pandemia sozinhos. Acabou essa coisa dos mais ricos terem plano de saúde e estar bem e os mais pobres estarem mal. Não, hoje, se os mais pobres estiverem mal, todos nós estamos mal e nós estamos vendo aí. Então, Mário, na minha visão, nós temos que fazer um esforço mundial para igualar a cobertura vacinal dos países mais pobres aos países desenvolvidos. Por isso que a gente vê com bons olhos a doação do Butantan, porque senão, Mário, a gente não vai sair dessa nunca, né? Vai ficar surgindo uma variante atrás da outra, a gente já viu a capacidade desse vírus em mutar, e a gente vai ter uma variante atrás da outra. Então, acho que a coisa mais importante hoje é combater as desigualdades vacinais, e no caso do Brasil também, nas cidades do interior do Brasil. A gente vê prefeitos com extremas dificuldades para colocar a vacinação. Você sabe, eu sou deputado estadual licenciado, conheço a realidade do interior. Então, ou o governo federal vai realmente ajudar com recursos financeiros para que essas cidades mais pobres do nosso país possam melhorar a cobertura vacinal, nós vamos ter problemas muito sérios ainda, Mário. Tem várias perguntas de ouvintes para você, Léo, por favor. Olá, secretário, tudo certo? A gente tem algumas perguntas de alguns ouvintes, mas antes eu queria te perguntar sobre a vacinação da gripe e da Covid. Vi recentemente uma entrevista sua que você dizia que não adiantava abrir postos, liberar postos, se não tinha doses. Porque muitas reclamações são exatamente em torno de
Só funciona drive da Fonte Nova, Vila Militar. A gente precisa de mais drives. Não tem drives. Não funciona. As filas são imensas. A da Fonte Nova bate lá na Bonocô. Enfim, eles têm perguntado muito isso. Cadê os postos funcionando? As filas que a gente pega são enormes. A gente pede folga no trabalho. Quando a gente chega lá, 3 horas da tarde já está fechando. Já disse que não vai vacinar mais. Qual é a solução para isso? O que é que está acontecendo nesse exato momento? Doutor Mário, vocês estão ensinando muito rápido aí a Vitória, viu? Mas vamos em frente. Vamos em frente. O que é que acontece nesse momento, Vitória e seus ouvintes? Eu quero pedir desculpas. A primeira dificuldade que eu tenho é a que eu estava falando com o Mário agora. Apesar de eu ter contratado com o prefeito Bruno Reis mais de 400 vacinadores, eu estou com um número de licenças médicas muito grande. Então, isso tem prejudicado muito os nossos pontos, Vitória. Segundo, é a colaboração da população. Eu sempre disse aqui que quando o número da Covid baixava, a minha vacinação baixava. Você viu quanto tempo eu fiquei com os postos vazios. Quando a Covid aumenta, os postos lotam. Então, para você ter uma ideia, entre segunda e terceira dose, Vitória, eu tenho mais de 600 mil pessoas atrasadas. Nenhum sistema, por maior que eu coloque, vai conseguir suportar essa pressão. Você veja o seguinte, normalmente, se você pegar, Mário, Vitória, se você pegar os sábados, a vacinação é baixíssima, tanto que a gente cancelou os domingos, porque domingo praticamente não existia. Então, eu não vou castigar meus trabalhadores para vacinar 1.000 pessoas em um dia, 1.500 pessoas num dia. Terceiro problema que nós temos aí, Vitória, Mário, em relação são os regramentos técnicos. Então, eu estou tendo que dividir os postos. Eu vou explicar aqui para você entender, Vitória. Nós fizemos, e aí, desde a gestão do ex-prefeito ACM Neto até agora a gestão do prefeito Bruno Reis, a maior expansão da atenção primária em Salvador em apenas 8 anos. Nós saímos de 18% de cobertura para 62%. O que quer dizer isso? 62% do território de Salvador tem posto de saúde. Só que o que acontece? Eu tenho 157 unidades. 52 delas eu já tive que tirar do sistema de vacinação. Por quê? Porque o regramento técnico da Anvisa e do Ministério da Saúde diz que se você testa em uma unidade, você não pode vacinar. Agora eu tive outro problema. Para poder vacinar da gripe, eu tive que separar as unidades de gripe e de Covid, porque eu acho que a gente tem que aprender com os erros e com os acertos dos outros. Em muitos estados aconteceu de misturarem a vacina da gripe e da Covid nessa agonia para vacinar e trocar quem deveria ser vacinado de Covid e ser vacinado de gripe. E quem deveria ser vacinado de gripe ser vacinado de Covid, inclusive erros em crianças na época que nós não tínhamos autorização de utilizar vacina em criança. Então, para evitar esses erros, eu tenho que separar. E para terminar de esfolar agora, Vitória, o Ministério baixou um regramento. Você veja a Fonte Nova, o caso da Fonte Nova hoje, que onde eu vacino criança para Covid tem que ser exclusivo. Então, assim, eu não tenho mais como esticar o sistema de saúde. As pessoas, infelizmente, vão ter que ter uma paciência, porque está bem difícil administrar. É o pior momento, inclusive, do sistema de vacinação. E a outra coisa que eu queria fazer de apelo, Mário, aproveitando você aí, eu sei que é difícil, mas está difícil para Salvador também aguentar essa estrutura, por isso que a gente defende que o governo federal, já que essa vacinação vai ser ininterrupta no nosso entendimento, veja, por exemplo, que o Ministério já autorizou a quarta dose para imunossuprimidos, então essa vacinação deve se tornar ininterrupta. O Ministério da Saúde precisa participar do esforço de contratação, porque você imagina, Mário, que foi um grande prefeito aqui da cidade, o que é contratar 400 vacinadores a mais do que eu tenho na rede normal, e eu já estou, agora, dia 19 de janeiro, a gente completa um ano com esse pessoal. Então, assim, Vitória, está bem complicado. Eu acreditaria os fatores mais importantes, se as pessoas puderem nos ajudar, é não deixar a sua vacina atrasar, porque não há planejamento que resista a 600 mil pessoas com sua dose atrasada. Agora, Léo, infelizmente a gente acabou atrasando e o tempo da gente está esgotando. Tem uma última pergunta aqui, porque... mas eu vou falar com o Zé Eduardo, que ele pare de ficar conversando com você toda hora. Deixa um pouquinho aqui para eu ter essa alegria de rever você. Você sabe que você é um amigo querido e admirado. Rapaz, o pessoal continua dizendo que fralda geriátrica não tem. Que diabo é isso aí, Léo? Mário, essa foi uma decisão do prefeito ACM Neto. Para você ter uma ideia, Mário, eu primeiro preciso falar da grandeza, foi muito boa a sua pergunta, da grandeza do trabalho que é feito em Salvador.
Eu conversava com a secretária de Fortaleza, Ana Estela, com a secretária de Saúde de Recife, Luciana Albuquerque, e elas não dispensam fraldas geriátricas, não tem contrapartida do SUS. E o prefeito ACM Neto, tendo ciência, e é uma luta nossa, foi até o prefeito e sua mãe que me inseriram no movimento da pessoa com deficiência e no movimento de cuidado com as pessoas idosas, nós dispensamos fraldas geriátricas na nossa rede quando 80% das capitais não fazem isso. Qual é o nosso problema, Mário? Nós já fizemos 6 licitações, de setembro e outubro nós conseguimos até regularizar, mas desde outubro nós já temos 4 licitações e estamos com a 5ª na rua, inclusive penalizando as empresas. Mas a gente não pode deixar de desconhecer que na pandemia se prejudicou muito a fabricação, saindo um pouco da saúde para explicar o que eu quero dizer, mas você sabe hoje, Mário, a construção civil sofre com falta de alumínio, falta de insumos. A gente está tendo vários problemas em várias áreas pela diminuição da capacidade de produção do Brasil, pelas medidas restritivas, infelizmente, e pelo adoecimento das pessoas. E aí, Mário, nós estamos há 4 meses faltando gel. A gente está lutando aqui para regularizar isso, mas não está fácil, meu amigo. Nós já lançamos a 6ª licitação para comprar fralda geriátrica. Lembrando, eu quero reforçar mais uma vez, que essa foi uma decisão do ex-prefeito ACM Neto e mantida pelo prefeito Bruno Reis, de cuidar da vida das pessoas, de ajudar com essas fraldas geriátricas, mas nós temos um problema com o insumo. Eu tenho conversado com os fornecedores e está faltando o gel, que o gel é utilizado na fralda para absorver o xixi. Então, está faltando o gel, o fornecedor não pode fabricar a fralda. Entendi, Léo. Léo, pena que foi curta, mas a gente volta a conversar. Um abraço para você, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu sei que é duro, mas você está indo bem há muito tempo, espero que continue assim. Um grande abraço para você, meu amigo Léo Prates. Um grande abraço, doutor Mário. Quero dizer que faço questão de vir no seu programa quando convocado e quero fazer mais uma vez, quando o Chico me chama, eu também faço esse protesto. Eu ainda só não fui no programa da Metrópole de Lara Kertz, então eu quero deixar mais uma vez o meu protesto e eu já falei com ela que eu estou reclamando. Abraço, Mário, fica com Deus, excelente semana. Valeu.